Hoje nós vamos estudar, aprofundar, né, o nosso conhecimento a respeito dos artigos, né? Então, qual é o objetivo de se conhecer, de se aprender os artigos? Classificação a gente vai aprender o conceito, né, hoje. Conceito, a classificação dos artigos, que podem ser classificados como definidos, indefinidos, e a gente vai também ver a flexão de gênero e número dos artigos. As habilidades que a gente vai adquirir hoje com esse estudo é reconhecer o conceito de artigo e seu papel no texto. A gente sempre vai estudar essas matérias visando a escrita, né? Leitura e escrita. Então, a gente precisa reconhecer o papel dessas classes gramaticais no texto para que a gente possa ter uma boa compreensão daquilo que a gente está lendo, para a gente ter uma compreensão, uma interpretação mais objetiva daquilo que a gente está lendo, né? Então, estudar os artigos, estudar classes gramaticais, auxilia nessa base, na hora que a gente está fazendo a leitura, para a gente poder compreender de fato o que o autor está comunicando, ou seja, o que ele está querendo nos falar, para que a gente possa ter uma compreensão exata do que o autor está querendo nos passar, né, nos comunicar. Então, compreender a classificação dos artigos como definidos ou indefinidos, identificar o sentido dos artigos definidos e dos indefinidos em um texto, diferenciar artigo sem a função de gênero, feminino, masculino, sem não, gente, como? Diferenciar artigo com a função de gênero e de número, singular e plural. Então, nós vamos reconhecer a classificação, compreender o uso que se faz dos artigos na construção de frases e textos, né? E isso vai nos ajudar como instrumento fundamental na construção de enunciados, artigos determinando ou generalizando os substantivos, tá? Então, quando a gente for construir uma frase, conhecer artigo é muito importante, para a gente também saber exatamente aquilo que a gente quer comunicar e ser assertivo, né, na nossa comunicação. Então, vamos lá. Conceito. Artigo é o termo que antecede o substantivo, lembra? É aquele termo que vem antes, ele vai vir sempre antes do substantivo. Sempre que houver um artigo, depois dele vai haver um substantivo. Isso não significa que toda vez que tiver um substantivo, tende a haver um substantivo, um artigo, tá? Mas se for artigo, automaticamente após ele vem um substantivo. Então, o artigo é o termo que antecede o substantivo, indicando a importância que cada substantivo tem em determinado contexto. Muito da nossa interpretação vai vir dessa relação do artigo com o substantivo, tá? Muito daquilo que o autor quer passar ou daquilo que a gente quer comunicar vai depender de uma boa relação entre o artigo e o substantivo. Tem a função de determinar ou indeterminar os substantivos, indicando se o nome ao qual se ligam, ou seja, indicando se o substantivo ao qual se ligam já foi mencionado no texto, se faz referência a alguém ou alguma coisa específica ou se é mais geral, tá? A importância. Instrumentos fundamentais na construção de enunciados, como eu falei, e os artigos determinam ou generalizam os substantivos. Classificação e flexão dos artigos. Então, a classificação, artigo definido. Quando o artigo ele é definido? Quando ele determina os substantivos a que se relacionam. Então, ele vai determinar, ele vai dizer o que é exatamente aquele substantivo. E eles são representados pelos termos, né? O, a, os, as. O, a, né? O masculino singular, a feminino singular. Os masculino plural, as feminino plural. Então, por exemplo, no masculino singular, exemplo, o menino perdeu o jogo, tá? O é o artigo que está determinando menino, tá? E o também é outro artigo que está determinando o substantivo jogo. Menino é substantivo porque dá-se nome a alguém, né? O menino. E jogo é o nome de uma atividade. Então, o menino, o artigo, menino substantivo, o artigo, jogo substantivo. Os dois são substantivo masculino singular. E no feminino singular, exemplo, a menina perdeu a joia. Menina é substantivo, o termo que precede esse substantivo é o artigo a, né? E perdeu a joia, a também é artigo, que está antecedendo o substantivo joia.
Então, eles estão atuando ali como artigo feminino singular. E hoje? Os meninos perderam os sapatos. Hoje, artigo masculino plural, menino e substantivo no plural concordando com o seu artigo, ou seja, o artigo ele vai sempre concordar com o seu substantivo, tá? Vai sempre haver uma concordância entre o artigo e o substantivo. Então, se é plural, tanto o artigo quanto o substantivo precisam os dois serem flexionados para o plural, tá bom? Então, os meninos perderam os sapatos, meninos substantivo masculino plural, antecedido pelo artigo masculino plural, os. E sapatos, substantivo masculino plural, antecedido por os, que é o artigo masculino plural também. As meninas perderam as sandálias, né? As, artigo feminino plural, meninas, substantivo feminino plural, perderam verbo, as, artigo feminino plural, sandálias, substantivo feminino plural. Então, sempre que sofrer flexão, o substantivo, se ele sofre flexão, o artigo automaticamente, porque concorda com ele, ou seja, porque está ligado diretamente ao substantivo, ele também vai sofrer a flexão, seja de gênero ou de número. Os artigos concordam em gênero e número com o substantivo que acompanham. E o artigo indefinido, ele vai generalizar, tá? No caso do menino, é um menino que eu já sei que menino é aquele, tá? Ele em algum momento já me foi apresentado no texto. Eu já tenho alguma referência anterior a respeito desse menino. Então, ele não é um menino qualquer, é um menino que eu já tenho uma referência, seja no texto, né? De quem é esse menino. Então, o menino perdeu os sapatos, esse sapato também, ele é definido, ele não perdeu um sapato qualquer, ele perdeu algum sapato que nós temos a referência de que sapato é esse, então ele é definido, nós sabemos que sapato é esse, que menino é esse. No caso do indefinido, ele vai generalizar o substantivo ao qual ele está acompanhando. Então, por exemplo, aí da mesma forma, né? Uma, uns, umas. Um masculino singular, uma feminino singular, uns masculino plural, umas feminino plural. Então, no exemplo, um menino chegou de surpresa, que menino é esse? Eu não sei, é um menino qualquer. E o que me faz entender que é um menino qualquer, que não é um menino já referenciado no meu texto? O que faz eu compreender isso é o artigo indefinido 1, tá? Eu não sei que menino é esse. E depois a gente, mais para frente, vai ver como não confundir o numeral, né, 1 com o artigo indefinido 1. E uma menina olhou pela porta. Que menina é essa? Eu não sei que menina é essa, então é indefinido. Ela não me foi apresentada anteriormente no texto, eu não sei que menina é essa. Então, uma menina qualquer olhou pela porta, não uma menina determinada, uma menina da qual eu já tenho a ciência de quem ela seja pelo texto. Uns, masculino plural, uns meninos descalços na rua. E aí a gente está vendo aí o masculino plural e o feminino plural, umas meninas corriam na calçada. Esse umas aí, feminino plural, concordando com o substantivo feminino plural, meninas. O emprego do artigo definido ou indefinido muda completamente o contexto em que são empregados. Só de falar, né? Só da gente perceber que o artigo definido ou os as, ele confere uma determinação do substantivo, ele já diferencia em tudo a questão do indefinido, do artigo indefinido. Por quê? O indefinido, ele vai justamente me tirar a possibilidade de saber quem é esse substantivo, que referência que se possa ter esse substantivo. Isso não me é apresentado quando eu tenho um artigo indefinido, uma, uns, umas. Então, o emprego do artigo indefinido no texto indica que o substantivo que o acompanha não foi apresentado anteriormente no texto. Uma menina apareceu na janela, não sei quem é ela, o texto ainda não me apresentou. Tá? O artigo definido no texto, agora o definido no texto indica que o substantivo que ele acompanha já foi apresentado no texto e já é conhecido dos interlocutores. Tá?
Aí a gente vai para o exemplo. Uns, artigo indefinido, meninos corriam na rua. Que meninos são esses? Não sei, são os meninos. Quando a gente fala assim, que é isso aí na rua, esse barulho? Aí alguém diz assim, os meninos estão correndo na rua. Que meninos são esses? A gente não sabe. Um menino qualquer que está passando pela rua a gente não conhece. Então a gente vai dizer, uns meninos que corriam pela rua. Agora, quando alguém pergunta, o que barulho é esse na rua? Aí você diz, os meninos estavam descalços e suados, ou os meninos estavam correndo na rua descalços e suados, você já imagina que são os meninos, de repente, os moradores da rua, né? Os meninos que moram na rua. Ah, os meninos estão correndo na rua, né? Então, você já sabe que, provavelmente, são meninos que você já tem alguma referência desses meninos, que pode, por exemplo, ser os meninos que moram na rua, né? Pode ser alguém que anteriormente foi apresentado no texto, que você sabe mais ou menos quem é e que está correndo na rua. Então, por isso, o artigo ele é definido, ele define, ele especifica, determina quem é esse substantivo, né? Que está sendo acompanhado aí pelo artigo. Na primeira frase, foi empregado o artigo definido. Ó. Errado. Na primeira frase, foi empregado o artigo indefinido, então é na segunda, tá? Na segunda frase, vocês mudem aí depois quando puderem escrever, tá trocado. Na primeira frase, foi empregado o artigo indefinido, tá? Masculino plural, isso tá certo, masculino plural. Pois os meninos não eram, eles não eram conhecidos pelos interlocutores, eram meninos quaisquer, a gente não sabe quem são eles. Tá errado aí, tá? Só muda aí para mim, que o artigo é indefinido. Na segunda frase, foi empregado o artigo definido, agora está correto. Na segunda frase, foi empregado o artigo definido, os, né? Masculino plural. Já que os meninos são conhecidos pelos interlocutores, são aqueles meninos, aqueles que a gente sabe mais ou menos quem é, estão correndo na rua, né? Os meninos que moram na rua. Pode ser um exemplo. Quando o substantivo não é conhecido dos interlocutores, aqui no verdinho, quando o substantivo não é conhecido dos interlocutores, usamos o artigo indefinido, uns, umas. Por exemplo, queremos viajar para uma praia bonita e deserta. Que praia é essa? Eu já sei que praia é essa? Não, uma praia qualquer que eu ainda não escolhi. Só sei que ela tem que ser bonita e deserta. O falante ainda não sabe para qual praia deve viajar. É uma praia qualquer, que ainda não está definida. Por isso que o artigo é indefinido, tá? E quando o substantivo é conhecido dos interlocutores, usamos o artigo definido. Eu quero viajar para a praia que visitamos no ano passado. Então, eu tenho uma referência dessa praia. Foi aquela praia que nós visitamos no ano passado. Não é uma praia qualquer indefinida. Não é uma praia que eu não sei qual é ainda. Mas é uma praia da qual eu já visitei, tá bom? Então, por isso que o artigo é determinante. Ele é definido, tá? Os interlocutores sabem exatamente para qual praia o falante deseja viajar. Aquela praia que visitou no ano anterior. Então, o artigo, ele pode indicar ainda a aproximação ou distanciamento do substantivo que acompanha. Por exemplo, estudamos um texto do Machado. Esse do aí é a preposição de mais o artigo o, tá? Isso aí vocês vão ver mais à frente um pouco. Então, ali, aquele o ali é artigo. Então, quando eu junto o meu artigo com essa preposição, ele vira do. A preposição de, ele vira do. Então, estudamos um artigo do Machado de Assis. Ali há um artigo, tá? Agora, estudamos um artigo de Machado de Assis. Nesse segundo caso, não existe a presença do artigo, tá? A gente só tem a preposição de. Então, aqui, nessa segunda frase, foi retirado o artigo. Não existe o artigo o, né? Masculino singular. Mas na primeira frase a gente encontra, por causa desse ozinho aqui do lado do de, esse o aqui é um artigo que junto com a preposição de virou do. Então, na primeira frase eu tenho o artigo. Na segunda frase eu não tenho o artigo. Então, na primeira frase podemos entender que Machado de Assis é um autor conhecido dos estudantes. Quando ele diz, estudamos um texto do Machado. Ou seja, Machado de Assis é um autor que esses estudantes já conhecem, já leram Machado, já tem alguma referência a respeito de Machado de Assis. Então, a professora diz, estudamos um texto do Machado.
Agora, na segunda frase, quando eu digo estudamos um texto de Machado, eu retirei o artigo. Quando eu retiro a presença do artigo, né, quando o artigo é retirado, eu distancio esse substantivo do meu conhecimento, da minha referência. Então, estudamos um texto de Machado, significa que Machado não é um autor que a turma conheça, que a turma tem alguma referência ou que ela já tenha lido Machado. Então, ao invés de dizer estudamos um livro do Machado, eu vou dizer estudamos um livro de Machado de Assis, ou seja, eu distanciei o Machado de Assis, porque não conhecemos o Machado, ainda não lemos o Machado, então porque não temos essa aproximação com o Machado, ao invés de eu dizer do, eu vou dizer de, tá? Então, por exemplo, fui à casa da Maria. Maria é alguém que eu conheço, ela é próxima, né? É uma pessoa próxima a mim. Então, eu fui à casa da Maria. Agora, eu fui à casa de Maria, é alguém que eu não conheço, tá? Que eu fui fazer uma visita por alguma circunstância, mas não sei quem é. Não tem intimidade, não é próxima a mim. Então, vou dizer, fui à casa de Maria e não da Maria, tá? Meire, que importância isso faz no dia a dia se a gente acaba dizendo foi a casa da Maria? Porque quando você for fazer um texto, uma redação, se você escreve que você foi à casa da Maria, vai ter um sentido. Se você escrever fui à casa de Maria, vai ter um outro sentido. Então, o teu leitor, que provavelmente vai ser o teu professor que vai estar corrigindo a sua prova, ele vai ler o seu texto com os sentidos que a língua portuguesa, né, que a norma da língua portuguesa apresenta. Então, se você diz, foi à casa de Maria, teu professor vai entender que Maria é alguém que você não conhece. Se você escreve, foi à casa da Maria, o teu professor vai entender que é alguém que você conhece, que é próximo a você. Então, ele vai interpretar segundo aquilo que você escreveu. Então, se você realmente conhece a Maria, você vai escrever da. Se você não conhece, você vai escrever de. E é assim que o teu professor vai decodificar isso. É assim que ele vai ler e vai compreender e vai dar a sua nota. Pelo próprio contexto, ele vai saber se Maria é próxima ou não de você. E se você escreveu de ou da, ele vai te dar o acerto, né? Pela utilização correta do artigo ou não, tá? Por isso que é importante saber. E isso também, óbvio, cai em prova, não só escolares, mas vestibular, Enem, sempre cai essas questões. O artigo também pode indicar aproximação ou estilo. Olha, primeira aproximação e distanciamento, agora aproximação ou estilo. Por exemplo, belíssimo gol do Pelé, tá? E belíssimo gol de Pelé. Olha, conseguem perceber a diferença? Belíssimo gol do Pelé e belíssimo gol de Pelé. Aí, olha aqui, na primeira frase, entendemos que o gol é do craque Pelé. Foi o próprio Pelé quem fez o gol, tá? Então, eu aproximei de mim, sei quem é o Pelé, sei como ele joga bem. Então, um gol do Pelé. Agora, na segunda frase, podemos entender que o gol é ao estilo de Pelé. Ou seja, alguém fez um belíssimo gol de Pelé, digno de Pelé, a lá Pelé, né? A maneira de Pelé. Então, belíssimo gol de Pelé, né? Pode indicar ainda que os interlocutores não sabem muito bem quem é o Pelé. Então, dependendo do contexto, eu vou verificar se esse gol de Pelé é realmente um gol feito ao estilo do Pelé ou se é porque as pessoas não conhecem, os interlocutores ali, né, os falantes não conhecem o Pelé. Então, eles vão distanciar o Pelé de si e vão dizer um gol de Pelé, tá bom? Quem fez o gol foi o Pelé, mas como ele não conhece, ele vai dizer gol de Pelé, não gol do Pelé. Foi.